A gente estava aqui cheio de dedo apontando para os argentinos, mas tem que ser dito que o Brasil não fica muito para trás não. Corinthians e Palmeiras é provavelmente o clássico mais violento do futebol brasileiro. Faz muito jogo aí fora parecer fichinha. Já tivemos pelo menos 11 casos de pessoas perdendo a vida relacionados com esse clássico. E eles inclusive estrearam essa modalidade aqui em terras tupiniquins. A primeira morte por causa de futebol no Brasil aconteceu em 1988, quando um dos líderes da Mancha Verde foi assassinado a tiros em São Paulo. E foi um caso bem esquisito, porque a polícia não conseguiu chegar a uma conclusão, e o principal suspeito era um integrante da Gaviões da Fiel. E antes dessa primeira morte, tinha toda uma ética envolvida no entorno das brigas organizadas, como por exemplo o não uso de armas de fogo. Mas depois desse assassinato foi tudo por água abaixo. O derby também foi um dos principais causadores da torcida única no estado de São Paulo. Aqui é uma revolta pessoal, tá? Porque, não existe clássico sem torcida rival. Eu acho que não pode culpar o clássico pelas brigas, e sim o Ministério Público. Quem tem que fazer a segurança em volta do estádio e no estádio é a polícia. Vocês podem ver que mesmo em jogos que tem torcida única, tem briga. Então não mudou nada. Então eles tiraram da reta deles, que eles não conseguiam proteger as pessoas, e aí colocaram um clássico sem graça, com uma torcida só. Clássico tem que ter duas torcidas. Os episódios de brigas que ocorreram no clássico de 2016. E não tem como não citar uma das porradarias mais folclóricas do futebol brasileiro, que aconteceu entre jogadores de Corinthians e Palmeiras naquele Paulistão de 99, no episódio das embaixadinhas do Edilson Capetinha. E nem no carnaval eles se bicam. A Gaviões da Fiel não pode desfilar no mesmo dia da Mancha Verde em hipótese alguma. O sorteio já é feito esquematizado para isso não ser possível. Mas no desfile desse ano, a condição da Mancha terminar em quinto e a Gaviões em quarto. Ou seja, eles teriam que desfilar uma em seguida da outra no desfile das campeãs. Para isso não acontecer, a Liga mudou toda a ordem do desfile para as torcidas de maneira alguma se cruzarem. O último, mas não menos lamentável, clássico mais violento dessa lista é São Paulo e Palmeiras. Mas aqui poderia entrar qualquer outro clássico do estado de São Paulo, que é disparado o lugar que mais causou mortes no futebol brasileiro, com quase o dobro de casos por segundo colocado. Mas eu decidi colocar esse especificamente porque ele é muito simbólico na questão da violência aqui no Brasil. Os anos 90 em si era um período muito complexo, foi o auge da violência nos estádios. Na manhã de 20 de agosto de 1995... Esse jogo aí é histórico. Uma final de Copa São Paulo Júnior no Pacaembu, onde o Palmeiras vence. E aí a torcida invade o gramado, a torcida do Palmeiras, e vai provocar a torcida do São Paulo, que estava no tobogã. Só que o Pacaembu estava em reforma, cheio de pedras, barras de ferro, barras de madeira, tudo que se é bom para brigar. E no mesmo dia o Corinthians ia jogar. Olha que loucura da Federação Paulista. Colocaram num clássico, menos policiais, porque se tratava de jogos juniores, num estádio em reforma, cheio de pedras, barra de ferro, madeira, tudo que você imagina. E no mesmo dia ia ter Corinthians jogando de tarde. E aí deu no que deu. Aconteceu o estopim de tudo isso, a gota d'água. São Paulo e Palmeiras faziam a final da Supercopa de Futebol Júnior no Pacaembu. Exato, Futebol Júnior, um torneio sub-20. E o jogo aparentemente inofensivo ficou marcado na história como o pior incidente envolvendo duas torcidas no futebol brasileiro. O Palmeiras acabou campeão no gol de ouro, e segundo a apuração da época, a torcida alviverde foi comemorar em frente à torcida do São Paulo, que evidentemente se irritou, derrubou o alambrado e partiu para cima dos palmeirenses. A tragédia teria seu agravante porque o Pacaembu estava em obras, e havia ali próximo um setor com barras de ferro, madeiras e vários objetos muito bons para agredir alguém, expostos para qualquer um pegar. E foi exatamente o que aconteceu. E o efetivo de policiais reduzido, por se tratar de um jogo sub-20, fez eclodir uma verdadeira batalha campal, transmitida em rede nacional, e que resultou em mais de 100 feridos e um adolescente são paulino de 16 anos morto. Essa é de longe a maior briga da história do futebol brasileiro.
e o Ministério Público então decidiu extinguir a principal torcida organizada de cada um dos clubes, o que não durou muito tempo e elas logo voltaram às atividades. Mas esse incidente foi um marco na história da violência no futebol do Brasil. Apesar desse ser o grande caso, a desavença entre são paulinos e palmeirenses remonta de épocas muito mais antigas. Existe uma forte conspiração palmeirense que diz que o São Paulo tentou roubar o Parque Antártica do Palmeiras nos anos 40. E apesar de não existir nenhuma prova, não é difícil você ouvir algo do tipo por aí. E durante certas épocas fica muito em alta uma famosa frase que diz que para o palmeirense o Corinthians é rival, mas o São Paulo é inimigo.